Israel anuncia, além de toda a sua tecnologia militar já existente, o desenvolvimento de um sistema de defesa aéreo a laser, que vai custar aproximadamente 3 bilhões de reais. Por que eles estão desenvolvendo mais um equipamento de defesa, principalmente contra o Hezbollah? A gente tem também, pessoal, a Jordânia, mas principalmente o Iraque, reclamando até mesmo com a ONU da violação do seu espaço aéreo para fazer o ataque contra o Irã, e uma reunião de emergência convocada ali pelos iranianos para o Conselho de Segurança da ONU discutir possíveis retaliações ao ataque de Israel. Vai lembrar, pessoal, que o Egito, que já até fez a pedido, a proposta de um cessar-fogo, está bem interessado no fim dessa guerra. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Shigeru Ishiba. Para quem não sabe, o novo primeiro-ministro japonês, que pode ser o primeiro-ministro mais breve da história do Japão, porque o seu partido teve uma derrota bem significativa das eleições japonesas, vamos discutir aqui exatamente o porquê, e falar também, pessoal, sobre a OTAN, que nesse momento tem uma discussão muito grande acerca de uma maior ou menor interferência no conflito Rússia e Ucrânia. A Rússia garante que a OTAN já está no território ucraniano há muito tempo e dá o exemplo de Briansk, que a gente teve hoje, tá? Uma invasão terrestre no território, com membros até mesmo americanos participando dessa invasão, enquanto Mark Rutte, que é o novo líder da organização, faz uma reunião com a Coreia do Sul e garante que o Putin está desesperado, confirmando que tropas norte-coreanas já estão posicionadas em solo russo e fala inclusive de possíveis consequências. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Celso Amorim, que confirma que o Brasil não deve fazer parte da nova Rota da Seda, mas que prevê uma aproximação bem grande entre a economia chinesa e a economia brasileira na próxima cúpula do G20. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E, galera, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior conta internacional do Brasil e parceiraça aqui do canal, tá com uma super promoção para você que é meu inscrito, meu seguidor. Para quem não sabe, galera, a Nômade, ela, assim, é sensacional porque, por exemplo, eu vou dar os exemplos que eu uso, né? Eu uso para ser uma conta de investimentos dolarizados. A gente está no momento, e não só agora, tá? Mas desde anos, que o dólar, ele vem ganhando muito valor frente ao real. É uma moeda menos inflacionária. Então, quando você faz um investimento, por exemplo, numa renda fixa, numa renda variável, no mercado americano, você ganha pelo próprio rendimento das ações ou dos títulos associados e também com a valorização do dólar. É uma reserva super importante para você diversificar os investimentos. E com a Nômade, a corretagem é zero. Lembrando que você abre, galera, sem burocracia, sem dor de cabeça, zero taxa de manutenção, zero taxa também de abertura. E ainda tem o privilégio com a Nômade de ter acesso, por exemplo, ao seu cartão físico ou digital. Num eventual turismo que você faça, você paga ali com um dos menores IOFs do mercado. De verdade, pessoal, é sensacional. Utilizando meu cupom Ricardo20, na primeira conversão cambial, você ainda tem acesso a $20, até $20 de cashback. Ou seja, faz a conversão e ainda tira uns $20. Convenhamos, pessoal, que R$100 aí, né, um pouco mais. Para fazer uma conversão cambial, não é qualquer oportunidade, não. Belezinha? Então, ó, recomendo bastante para vocês, professor Ricardo Marcílio usa e aprova pra caramba. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, pessoal, na nossa introdução, a gente teve uma notícia bem importante acerca de Israel, que está preocupado com algumas ações do Hezbollah. O Hezbollah, que é o grupo que atua no norte ali do país, no sul do Líbano, ele vem conseguindo sucesso em alguns ataques. Claro, o sistema de defesa de Israel ele é composto por vários pilares super importantes, como, por exemplo, o Iron Dome, né, contra aí, foguetes, e vem dando conta de mísseis, de foguetes, de drones, mas pela quantidade e pela qualidade de alguns ataques feitos, por exemplo, contra o norte do país, já causaram ferimentos tanto soldados como civis que ali atuam. Por isso, Israel está constantemente preocupado em garantir a defesa do seu território. Galera, convenhamos, se você olha ali, né, só para as fronteiras, você tem a Síria de Bashar al-Assad, que não tem boas relações com Israel, inclusive disputas territoriais como as colinas do Golã. O Líbano, como país mesmo, as fazendas Shiba e a presença do Hezbollah. Você tem, por exemplo, no Paquistão, que não é exatamente vizinho, mais próximo, grupos contra Israel. O Iraque, por exemplo, grupos contra Israel. Na faixa de Gaza, nem se fale, na Cisjordânia, aumenta também o radicalismo. Até também alguns membros do Egito em outros locais. Então, Israel precisa ter uma defesa eficiente. E pensando nesse desenvolvimento tecnológico e, claro, com o apoio dos Estados Unidos, pacotes econômicos, Israel anunciou o desenvolvimento do Iron Beam, que eles estão chamando, né, traduzindo aí em português, seria a viga de ferro,
que é um sistema de defesa que vai ser construído a laser e que pode ser instalado a bordo de aviões para mirar em qualquer tipo de objeto voador, drones, foguetes, mísseis. Só que, segundo a própria defesa israelense, o principal objetivo é o combate de drones. E eu diria que assim, né, a principal inovação das guerras mais recentes é a utilização dos drones, porque eles são mais baratos, eles colocam civis em riscos menores e podem ser utilizados em maior quantidade com menos tecnologia envolvida, entende? Então, ter um sistema que consiga defender uma defesa mais eficiente contra os drones, contra esses equipamentos, né, voadores aí controlados à distância, cara, pode ser fundamental para a vida, né, da população israelense aí no futuro próximo. Afinal, a paz não parece que está muito perto e Israel se propõe a gastar 3 bilhões de reais. Vai lembrar que eles pretendem que isso esteja pronto em 1 ano. E Israel, geralmente, né, pessoal, graças à tecnologia e ao apoio militar, geralmente cumpre a promessa no quesito de capacidade técnica militar. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o Iraque e a Jordânia também, tá? Mas principalmente o Iraque, tecendo reclamações contra o Estado de Israel. A gente já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, porque o Irã tinha feito essas alegações. Quando Israel faz o ataque contra o Irã, que foi uma retaliação ao ataque iraniano, se bem que o Irã fala que, na verdade, né, era o Irã que estava retaliando o primeiro ataque de Israel, graças à morte do Ismail Haniyeh, liderança do Hamas em solo iraniano, e a morte também do Nasrallah, que é a liderança do Hezbollah, um grupo aliado do Irã, mas enfim, quem está certo, quem está errado, né, fato é que o Irã fez o ataque e Israel retaliou esse ataque, ele foi feito com mais de 100 aeronaves, inclusive a utilização dos caças F-35, caças de altíssima tecnologia. Só que assim, pelos projéteis que foram utilizados, né, pelos equipamentos e pela própria inteligência iraniana, alguns disparos foram feitos não exatamente no território de Israel, mas sim invadindo o território do Iraque. Professor, mas o Iraque não é um país soberano? O Iraque deixou usar o espaço aéreo? Então, palavras do Al-Sudani, que é o representante, né, o primeiro-ministro do Iraque. A gente não abriu nosso espaço aéreo para nenhum país. O que existe é que no Iraque hoje, que é um país que tem ali, né, os dois lados, vamos colocar, ao mesmo tempo que mantém relativas boas negociações com o Irã, principalmente os grupos militares ali, né, os grupos xiitas que ali existem. Mas o próprio primeiro-ministro tem negociações sim com o território iraniano. Mas também, por exemplo, tem a presença de bases militares americanas que estão no território do Iraque, alegando que estão lutando contra movimentos jihadistas. Convenhamos que o Iraque ele vem tentando se livrar, negociar para a saída das tropas americanas. Por enquanto, o que existe é a promessa, mas saída, por enquanto, não aconteceu. Mas é um país que tem a presença de militares americanos e também de uma boa relação diplomática com os iranianos. O Iraque foi ali incisivo, tá? A gente não autorizou e por conta disso estamos fazendo um protesto na ONU. Um protesto para que o Israel, né, sofra algum tipo de retaliação por conta da invasão desse espaço aéreo. Inclusive o Iraque coloca que vai até conversar com os Estados Unidos, porque tem uma interlocução maior com o país, até pela presença dos quase 1.000 militares americanos e do espaço mesmo de base militar que existe no território do Iraque para uma possível retaliação contra Israel. O Irã mesmo também falou sobre isso. O Irã garantiu que ele espera que todos os amigos do Iraque anunciem sanções contra os israelenses, visto que nenhum país cedeu seu espaço aéreo para o regime sionista, que é a maneira como eles chamam, né, o Estado de Israel. Ele fala todos os nossos amigos, se referindo à Jordânia, se referindo ao Iraque. Não, de novo, né, que a Jordânia seja um grande amigo dos iranianos, claro que não, mas colocando amigos no sentido de uma aliança islâmica, ou seja, nenhum país da aliança islâmica, pelo menos segundo a fala do Irã, cedeu, né, o seu espaço aéreo para esse ataque de Israel. E, de fato, Gara, se isso aconteceu, algum tipo de retaliação deve acontecer. Retaliação, vamos ser sinceros, muito possivelmente muito mais no nível da diplomacia, algum tipo de comunicado oficial, porque uma sanção, de fato, com bloqueios econômicos ou com embargo de armas, uma coisa um pouco mais séria, deveria vir pelo Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU tem a presença dos Estados Unidos. Estados Unidos que sempre vetam qualquer tipo de resolução contrária ao Estado de Israel. Ou seja, não vai acontecer. Mas, mesmo assim, até colocando uma certa pressão geopolítica em cima do que está rolando, o Irã ele exigiu uma convocação do Conselho de Segurança da ONU de maneira urgente. Essa convocação feita pelo Irã vai discutir as retaliações contra o Estado de Israel, por atacar o solo iraniano, como eu falei para vocês. Muito possivelmente França, Reino Unido, Estados Unidos. Não verão isso como um ataque, e sim como uma resposta ao ataque que o Irã fez contra o Estado de Israel, mas a gente teve recentemente o Pezeshkian
se reunindo com o Putin, galera, cada vez mais liderando até mesmo militarmente esse eixo oriental e possivelmente tecendo ameaças contra Israel, ou pelo menos, né, citando possíveis ameaças. Como eu sempre falo, as relações entre Rússia e Israel são relações complicadas, mas de respeito. A Rússia, por exemplo, foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel ali em 1948. Só que com o passar da Guerra Fria, a União Soviética foi percebendo que os israelenses estavam se aproximando muito mais do lado capitalista da força, né? Então, eles acabaram se dissociando diplomaticamente, mas, ao mesmo tempo, com certo respeito mútuo. Por exemplo, Israel faz ataques contra a Síria de Bashar al-Assad, que é um grande aliado do Putin. A gente não vê grandes retaliações, além de críticas, por esses ataques. A Rússia está numa guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia, que hoje é muito mais aliada da OTAN, muito mais aliada do Ocidente, que tem uma combinação geopolítica e diplomática maior com Israel. Israel tece críticas a algumas posturas russas, mas também não faz algum tipo de ataque ou retaliação mais efetiva. Entende que é meio que um respeito mútuo entre os dois países? Aparentemente, a Rússia, que até recebeu membros do Hamas recentemente para tentar falar, olha, a gente vai ser uma liderança na tentativa de cessar-fogo, vai começar a pesar um pouco mais, atuar um pouco mais contra o Estado de Israel. E essa reunião de emergência convocada pelo Irã no Conselho de Segurança da ONU deve ir nesse sentido. Vale lembrar que o Egito, ele fez uma proposta ontem mesmo, tá? O general al-Sisi, que é o atual chefe de governo do país, ele garantiu que ele deseja uma trégua de 2 dias só, tá? Para que sejam resgatados os reféns israelenses, ou pelo menos parte dos reféns, para que isso seja um indício de o início de um cessar-fogo um pouco mais definitivo. Nossa, professor, que legal, como o Egito ele está disposto a fazer a paz, né? Cara, não é isso, tá? Entendam, o Egito ele tem algumas preocupações. Por exemplo, a gente teve palavras do Itamar Ben-Gvir, que é um ministro importante do Estado de Israel, falando que era necessário Israel fazer uma espécie de colonização não só na Cisjordânia, como na faixa de Gaza. Sim. A gente está tendo, por exemplo, a ONU colocando que Israel está fazendo perseguição contra os civis em Gaza, promovendo talvez algum tipo de limpeza populacional, querendo que os palestinos saiam dos territórios. O próprio Ben-Gvir, o Smotrich falam que a Palestina histórica, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, pertencem ao Estado de Israel, ou seja, ao povo judeu. Então o Egito, primeiro, tem medo de possíveis migrações, inclusive de membros mais extremistas, como, por exemplo, o Hamas e a Jihad Islâmica, para o seu território e também por conta das repercussões econômicas que existem. O Egito, por exemplo, é um país que ganha muito dinheiro com o turismo. Nesse momento em que o Egito faz fronteira com a faixa de Gaza, houve uma redução sensível do setor terciário, o setor de turismo, de pessoas que estão preocupadas em fazer turismo para o Egito no momento de guerra. Além de tudo, a gente sabe que o canal de Suez, que inclusive, né, conecta ali o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, ele teve uma redução sensível do seu uso, muito por conta da guerra entre Israel e Palestina e por conta dos ataques dos Houthis. Os Houthis, o grupo iemenita ali do Iêmen, eles atacam algumas embarcações e o Egito fala que em alguns meses houve redução de quase 60% dos recursos que eram obtidos pela utilização do canal de Suez. Ou seja, para o Egito, quanto mais conflito, menos turismo, menos investimento, menos embarcações que passam por regiões importantes do Mar Vermelho. Então o Egito deseja desesperadamente a paz. E deve ser um dos membros aí, embora não seja um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, a discutir algum tipo de retaliação ou algum tipo de proposta para a paz, não só entre Israel e Irã, mas por toda a região do Oriente Médio. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Shigeru Shiba. Para quem não sabe, o recém-possado primeiro-ministro do Japão, ele foi eleito por um partido que goza de uma popularidade bem grande no Japão. Ao longo dos últimos 70 anos, para ser mais preciso, tá 69 anos, que é a data de fundação do partido, poucas vezes, galera, o PLD, que é o partido, né, do Shigeru Shiba, não foi eleito como maioria ali no parlamento japonês. Inclusive, tanto Shigeru Shiba como seu antecessor, o Fumio Kishida, fazem parte do partido. Só que nos últimos meses, nos últimos anos, ele vem sendo acusado ali de alguns escândalos de corrupção. Inclusive, o Fumio Kishida, ele foi bastante criticado por parte da população japonesa justamente por supostamente estar envolvido nesse financiamento ilegal que parte ali do seu partido. Tanto que o Shigeru Shiba, por mais que seja do mesmo partido, ex-ministro da Defesa do Japão, ele vem com uma concepção totalmente diferente. Ele é visto como um cara um pouco mais despocado, um cara que não liga tanto assim para o seu partido político e coisa que vale, né? O Japão hoje, ele atravessa algumas crises.
Uma das crises, por exemplo, é uma crise na questão do campo japonês, que os camponeses alegam que os agricultores japoneses não têm mais tanto auxílio do Estado como tinham no passado. A gente tem uma crise, por exemplo, que é da própria questão da natalidade. Hoje, a taxa de fecundidade japonesa, ou seja, o número de filhos por casal, é pouco acima de 1. A população japonesa vem envelhecendo, gerando uma crise previdenciária, uma redução da oferta da mão de obra ativa, né? Ao mesmo tempo que o Japão não é um país que atrai tantos imigrantes assim, até por questões locais, culturais, sociais e econômicas da própria população japonesa. Então precisa resolver essa questão da natalidade. Só que principalmente as mulheres alegam que não é uma questão só de incentivo financeiro para ter filho. Porque, por exemplo, a própria prefeitura de Tóquio, não sei se vocês sabem, eles lançaram um aplicativo estatal, tipo um Tinder estatal aí, entre aspas, para tentar fazer. Mas não é bagunça também, né? Tem que colocar ali sua declaração do imposto de renda, colocar os seus objetivos. O Japão quer tentar formar casais para ver se a galera volta a ter filho no Japão, entende? Inclusive, existe até a premissa que talvez o aplicativo ele vá pagar alguns encontros entre esses casais para que eles possam, enfim, né, contribuir para o aumento da natalidade japonesa. Mas as mulheres reclamam que tem muito a ver também com a diferença entre homens e mulheres, o tratamento no mercado de trabalho, acerca da maternidade e tal. O Shigeru Shiba, ele tem uma pauta um pouco mais progressista. Ele, por exemplo, inicialmente falou que ia formar um gabinete com mais mulheres, falava, por exemplo, de uma equidade maior, né, nos salários. Falava, por exemplo, da utilização de sobrenome também por parte da mãe, não só sobrenome por parte do pai, como a forma de tentar valorizar a mulher para ver se as mulheres também voltam a querer ter filho. Ficou muito na promessa e pouco na prática, né? Uma coisa ele enquanto candidato, outra coisa enquanto primeiro-ministro. Mas é difícil mexer com essas questões culturais mais tradicionais do Japão. E claro, tem toda a parte geopolítica militar. Ele, por exemplo, defende, inclusive, que o Japão tenha a sua própria arma nuclear. Fala que o Japão tem que tentar se mobilizar para fazer a OTAN asiática, tem que participar da Aliança AUKUS, Austrália, United Kingdom, né, ou seja, Reino Unido e Estados Unidos para conter o avanço dos chineses. O Japão está cercado por inimigos. Pela Rússia, pela Coreia do Norte, pela China. Então o Japão tem uma certa preocupação também no âmbito militar. O problema é que quando ele foi eleito, ele antecipou as eleições para renovar o parlamento e até garantir, claro, a sua própria governabilidade. E falou, olha, eu entendo que existem casos de corrupção no meu partido, mas se o PLD não tiver a maioria no parlamento, talvez nem faça sentido eu continuar como primeiro-ministro. Temos uma má notícia para ele. O PLD não teve maioria no parlamento. Isso quer dizer, galera, que possivelmente, pelo menos se ele cumprir a palavra, pode ser que ele esteja negociando a sua saída e seja o primeiro-ministro mais breve da história do Japão. Muito por conta também do processo inflacionário. Pô, galera, seria uma aula bem longa, tá? Mas o antigo presidente, o Shinzo Abe, ele fez o tal dos Abenomics, incentivos econômicos, para ver se a população voltava a consumir. O Japão, durante muito tempo, teve até crédito negativo. Sim, galera, um incentivo estatal para que as pessoas financiassem projetos, abrissem emprego, movimentassem a economia, porque a economia japonesa estava estagnada. Hoje é a quarta maior economia do planeta, mas com graves problemas estruturais. Aparentemente, o Shigeru Shiba, pelo menos nos seus primeiros dias, não convenceu que o seu partido, o PLD, poderia ser a solução para os problemas. Será, pessoal, que teremos o primeiro-ministro mais breve da história do Japão? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à OTAN e à Rússia. As disputas estão ficando cada vez maiores. A gente teve hoje, segundo a própria Rússia, duas palavras, né, ou duas mostras, duas provas, que a OTAN está participando do conflito. Primeiro, hoje houve a tentativa de sabotadores, que é como a Rússia chama alguns invasores que vêm da Ucrânia, de penetrarem em solo russo, principalmente na região de Briansk. A Rússia conseguiu capturar alguns e alguns fugiram, mas tiveram ali, né, alguns ataques, enfim, não sabe-se exatamente quantos que ficaram feridos, quantos que vieram a óbito, mas eles capturaram 4 sabotadores. Desses sabotadores, todos, segundo os russos, havia ali equipamentos, munições, até tatuagens. Um dos sabotadores, por exemplo, segundo a Rússia, era um sabotador que tinha uma tatuagem do 75º Regimento Ranger de Elite do Exército dos Estados Unidos, que é um batalhão utilizado, galera, que pode ser deslocado para qualquer lugar do mundo em questão de 18 horas. Além de, como eu falei para vocês, né, armas, material de comunicação, ou seja, tudo fazendo uma espécie de prova que essas incursões estão sendo feitas não somente por ucranianos, mas com apoio, pelo menos, da logística da inteligência da OTAN.
Ao mesmo tempo, Sergei Lavrov, que é o responsável pelas relações exteriores da Rússia, garantiu, pessoal, que há provas de que militares ocidentais, mercenários e instrutores da OTAN estão agindo de maneira efetiva em solo ucraniano. E por que a Rússia está falando exatamente isso agora? Primeiro porque existe um ponto de tensão em que há uma pressão cada vez maior para que os países ocidentais forneçam os equipamentos de longo alcance. Ontem mesmo Putin falou que caso a Ucrânia ataque com mísseis de longo alcance o território russo, retaliações vão acontecer. Porque o Putin falou, a gente já sabe da interferência ocidental na Ucrânia, mas os militares que ali estão e a inteligência ucraniana não sabe lidar com esse tipo de equipamento. Precisa de gente treinada ali. Isso quer dizer, vai ser uma prova mais do que efetiva que militares da OTAN estão posicionados em solo ucraniano. Caso os mísseis sejam utilizados com toda a inteligência, com satélites, informações e até mesmo instrutores ocidentais. Isso vem muito na esteira das reclamações da Coreia do Sul e da Ucrânia que militares norte-coreanos já estariam posicionados na Rússia. Eu falei para vocês, surgiu primeiro com denúncias do Zelensky, depois a Coreia do Sul, por meio da sua mídia, começou a divulgar que sim, existiam informações de militares que estavam se deslocando para a Rússia, depois os Estados Unidos confirmou por meio do Lloyd Austin e a OTAN foi a última. Hoje rolou uma reunião entre Coreia do Sul e OTAN, com a participação de chefe de governo, participação de ministro da Defesa e do Mark Rutte, que é o atual líder da organização. Pois bem, pessoal, palavras fortíssimas, tá? A OTAN, inclusive, falando em Putin desesperado. A OTAN deixou bem claro que está mais do que confirmado pela inteligência dos seus próprios países e pelos dados fornecidos pela Coreia do Sul que os militares norte-coreanos já estão em solo russo, atuando principalmente em Kursk, aquela região que foi invadida pela Ucrânia e que a Ucrânia deseja utilizar como moeda de troca em uma eventual negociação com os russos. Segundo Mark Rutte, galera, nessa reunião, né? Ele discutiu com a Coreia do Sul e percebeu que existe uma escalada bem significativa do conflito por parte da Rússia, além de uma violação do próprio Conselho de Segurança da ONU. Visto, cara, que o Conselho de Segurança da ONU, ele tem vetos, ele tem sanções contra a Coreia do Norte. Inclusive sanções que foram aprovadas pela própria Rússia, tá? Porque, lembrando, se o Conselho de Segurança aprovou, é porque nenhum dos 5 países membros permanentes vetaram essa resolução. Mas a parceria entre Rússia e Coreia do Sul Coreia do Norte, vem crescendo muito nos últimos meses. Os dois assinaram inclusive um pacto de defesa. O Putin falou. O artigo 4º, ele prevê uma ajuda mútua em caso de guerra. Caso a Rússia seja atacada, caso a Coreia do Norte seja atacada. E ele falou, eu sempre confiei nos norte-coreanos. Aí o repórter perguntou, isso quer dizer então que existem de fato militares norte-coreanos em solo russo? Ele falou, bom, isso é uma coisa que cabe à Rússia e à Coreia do Norte. Aí foi perguntado, mas Putin, existem imagens satélites sendo compartilhadas ali, ó, de militares norte-coreanos em solo russo, participando de treinamento em 5 bases militares. São cerca de 2 brigadas, ou seja, quase 12 mil militares. Falou, bom, se tem imagem de satélite, é difícil brigar, né? Imagem de satélite quer dizer possivelmente alguma coisa. Mas percebe que ele não deu certeza, mas também não desconfirmou. Alegou que isso interessa somente a Rússia e a Coreia do Norte. A OTAN não vê exatamente assim. O Mark Rutte, galera, falou que esse acordo, essa aliança entre Coreia do Norte e Rússia é uma ameaça à segurança do Indo-Pacífico e também do Euro-Atlântico, inclusive impedindo a paz tanto na Península Coreana como também alimentando a guerra na Rússia. Ele alega, galera, que a Coreia do Norte já ofereceu munições e mísseis balísticos, enquanto Putin ele fornece tecnologia militar e apoio para driblar as sanções ocidentais. O Mark Rutte ele foi bem enfático. Nesse momento, as democracias liberais ocidentais devem se unir. Aliás, o Mark Rutte ele tem essa característica, né? O Stoltenberg também tinha, mas o Mark Rutte tem uma característica de defesa muito forte da Ucrânia, de defesa muito forte dos países ocidentais. Ele falou, tá? Olha, nesse momento a gente está em consulta tanto com a Coreia do Norte como com a Ucrânia para saber quais serão os nossos próximos passos. Mas a nossa retaliação não será somente diplomática. Ele até aproveitou para fazer uma espécie de provocação ao Putin, falando que, inclusive, essa parceria só mostra o grande desespero que o Putin está nesse momento. Porque a gente fala, segundo o Mark Rutte, tá? As informações são da OTAN, que existem 600 mil militares que já foram mortos ou feridos e que a Rússia precisa dar conta de ganhar da Ucrânia. E que a Ucrânia vem lutando com muita força, muita resiliência, com muita tática e
contra um país que supostamente era mais poderoso, e que a Rússia, se ver obrigado a convocar o exército norte-coreano para também participar do campo de batalha, mostra um fracasso, um desespero do Putin que não consegue vencer a Ucrânia. Nem sei a resposta da Rússia, tá? Mas, de novo, poderia falar. A Rússia pode garantir também que a Ucrânia não está lutando sozinha, que ela está lutando com a Ucrânia, mais 32 membros da OTAN, fora também, possivelmente, a participação da Coreia do Sul, do Japão e o crescimento dessa, entre aspas, OTAN asiática, tá? Mas, enfim, galera, as palavras foram duras, né? O líder da OTAN garantindo que a Rússia está desesperada e, por isso, convocou militares norte-coreanos. Vai lembrar que a parte do inventário e a tecnologia militar eu também já tinha compartilhado com vocês. Desde quando a gente teve a visita do Kim Jong-un à Rússia, ali próximo de Vladivostok. O acordo ali foi estabelecido. Satélites, tecnologia de satélite, tecnologia nuclear, em troca de inventário. A Coreia do Norte tem muito inventário, que é uma coisa que a Rússia precisa porque está numa guerra que já dura aí há mais de 2 anos. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes acerca daquele imbróglio envolvendo a China, Brasil e Estados Unidos. Vamos ter, mês que vem, uma reunião do G20. O Xi Jinping, presidente da China, vem em direção ao Brasil. Há especulação de que a China, que hoje já tem um plano chamado de Road and Belt, que é a nova Rota da Seda, a China fala, tá? Entre 140 e 150 países que já fazem parte desse plano chinês, que é um plano que pretende gastar trilhões de dólares em infraestrutura até 2049, que são 100 anos da Revolução Chinesa, numa tentativa de espalhar os seus tentáculos econômicos e estabelecer relações diplomáticas e geopolíticas. Professor, sensacional. Se a China quer investir, sem grandes problemas. A grande questão é que os Estados Unidos, até a própria Catarina Tai falou sobre isso, que é a representante comercial dos Estados Unidos, fala que a China não está interessada só em estabelecer comércio e que ela faz uma espécie de armadilha da dívida com os países que se inserem nessa nova Rota da Seda, garantindo que são países pobres, que não têm como pagar esses empréstimos, e a China exige contramedidas um pouco radicais, como, por exemplo, o fornecimento de minérios a preços gratuitos ou extremamente subsidiados, muito mais baratos para o Estado chinês, e até mesmo uma manutenção de uma parceria política e até a instalação de bases militares chinesas em alguns territórios que não conseguem pagar a dívida que tem com a China. Ou seja, a China vai dominando o mundo com seu imperialismo econômico, com a sua dívida externa. Nossa, professor, muito parecido com os Estados Unidos fazem. Sim, né? São os Estados Unidos criticarem, não que a China não faça, né? Como eu falo, não tem bonzinho na geopolítica. Mas os americanos criticarem isso, até falarem imperialismo americano na América Latina, seja até engraçado, né? Mas enfim, né? Faz parte aí da geopolítica. A geopolítica é o mundo da hipocrisia. E aí os Estados Unidos fez... Brasil, cuidado, hein? Porque os chineses não estão interessados somente na parceria econômica. E a China falou, Estados Unidos, o Brasil é um país soberano, eles que tomam suas próprias decisões, vocês não podem interferir na soberania do país. Celso Amorim, que não é o nosso ministro das Relações Exteriores, mas é assessor especial do nosso Ministério das Relações Exteriores, deixou bem claro que Brasil e China realmente vão fazer parcerias significativas. Palavras dele, tá? Eu estive na China na semana passada e nós não vamos aderir a um tratado de adesão, a uma nova Rota da Seda. Mas sim, nós queremos ter uma sinergia cada vez maior com os chineses. Até porque os chineses estão interessados não só em investir em infraestrutura, mas também em outras áreas, como energia solar, carros híbridos e carros elétricos. Ele não falou exatamente sobre isso, mas eu poderia citar, por exemplo, o caso da BYD, a marca chinesa, que ela pegou a planta ali da Ford, que saiu de Camaçari, do polo tecnológico, o polo de refino ali de petróleo, né? Petroquímico, de Camaçari, e vai fazer ali uma fábrica da BYD, né? A chinesa comprou aquela planta para fazer a BYD e pretende ser não só um produtor de carros, mas também um produtor de tecnologia, de inovação, principalmente nos carros híbridos e carros elétricos, para a América Latina, ou seja, o Brasil, a partir de uma empresa chinesa, claro, né, exportando esse tipo de tecnologia. Ou seja, pelo que deu a entender da declaração do Celso Amorim, tá? Assinar um documento, estamos na nova Rota da Seda, isso o Brasil não vai fazer. Mas se os chineses estiverem interessados em fazer parte de um plano de investimentos, o Brasil está mais que interessado, desde que os chineses respeitem o processo de soberania, de compartilhamento de tecnologia, de inovações própria do comércio brasileiro. E aí, pessoal, você acha que o Brasil está certo? Tem que fazer parte da nova Rota da Seda de maneira oficial ou só alguns acordos econômicos um pouco mais pontuais, vamos colocar assim?
Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.